Olá, boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Homem de 30 anos é morto a facadas em Ibiaí. Incêndio atinge residência em Janaúba, mas ninguém ficou ferido. Veja também, jovens jogadores de Cruzeiro e Atlético vêm assumindo a responsabilidade em ano difícil para as equipes mineiras. E ainda, o governo federal lança programa Previne Brasil, que visa incluir 50 milhões de brasileiros no SUS. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa tarde. Começamos esta edição falando de um problema que atinge a milhões de brasileiros, especialmente aos mais jovens, que é a ansiedade. Pessoas ansiosas tendem a ter dificuldades, até mesmo nas atividades mais simples do dia a dia. A repórter Bruna Soares conversou com o psicólogo Lucas Chagas, que comentou sobre esta situação. A ansiedade é um sentimento que o nosso corpo desenvolve para preparar a gente para a situação de perigo, né? Ela é muito importante para fazer essa preparação, para que a gente tenha menos risco de entrar em contato com algo que possa ser aversivo para a gente, né? Que possa gerar um mal-estar. E o que causa mais ansiedade nos adolescentes? O que tem mais causado ansiedade nessa geração de adolescentes é uma rápida evolução tecnológica, né? Eles têm a sensação de que as coisas sempre vão acontecer de uma forma imediata, né? Vão se satisfazer de uma maneira imediata. E passam a acreditar que na vida as coisas também são assim. Então é muito importante para que os pais, né, possam ensinar seus filhos a esperar determinadas coisas acontecerem, para que eles possam estar treinando, né, essa espera, esse tempo mais árduo, né, de ter acesso àquilo que faz bem para ele. Lucas, e como identificar uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela aparece muito com as respostas de medo, né? Então vai ter aí, o coração vai bater mais forte, né? Vai sentir uma falta de ar, que a gente chama de hiperventilação, né? O rosto, ele pode ficar branco, né? O olho pode acabar dilatando também, né? Tudo isso é uma resposta bem próxima às respostas de medo. Essa crise de ansiedade, ela vai ter uma diferença do medo, que é justamente atrapalhar você a fazer uma determinada coisa. Isso quando a gente fala de uma crise de ansiedade. Então, naquele momento, né, a pessoa vai fugir daquela situação. Seja, por exemplo, está fazendo uma prova, tem uma crise de ansiedade e não vai dar conta de fazer aquela prova, vai ter um bloqueio e provavelmente vai sair da sala. Existe algo que possa ser feito para evitar ou até mesmo controlar a ansiedade? Bom, o melhor remédio para a ansiedade é planejamento e preparação, né? Por caso, na hora de preparar para uma prova, é sempre bom estar estudando antes, né? Períodos antes, para que possa desenvolver o repertório ali de fazer a prova de uma maneira bem tranquila. Já na crise de ansiedade, como uma das coisas que mais causa angústia, né, no adolescente, é essa falta de ar, é interessante fazer um exercício de respiração. Uma das mais famosas é a respiração diafragmática, né? Que consiste em inspirar, né, por 4 segundos, segurar o ar por 2 segundos, né? E soltar lentamente pela boca durante 6 segundos, né? Isso é uma técnica muito prática que ajuda muito no momento de uma crise de ansiedade para que o adolescente acabe se sentindo melhor e possa continuar fazendo o que está fazendo ali no momento. Lucas, e o que a ansiedade pode causar em um adolescente? Bom, lembrando que a ansiedade é um sentimento normal. O problema é quando ela se torna, né, doentia, patológica, seja na crise de ansiedade ou síndromes de ansiedade, essa ansiedade ela vai atrapalhar o adolescente a fazer aquilo que está preparado para fazer. Se, por exemplo, ele está na hora do Enem, está fazendo a prova, ele tem uma crise de ansiedade, ele vai ficar com muita vontade de fugir dessa determinada situação. Então pode estragar toda a prova, todo o conhecimento que ele preparou, porque ele não soube naquele momento, né, lidar com a sua ansiedade. E a validação facial utilizada pelo Detran vem diminuindo o risco de fraudes. Quem traz os detalhes é o repórter Maurício Nunes. A etapa de validação facial que começou a ser usada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o Detran, em 21 de outubro, diminui o risco de fraudes, evitando, por exemplo, a emissão de uma CNH com a foto de um estelionatário e dados da vítima. Com a nova ferramenta, a fotografia é comparada com as imagens disponíveis nos bancos de dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados, apoiando-se em traços permanentes da configuração da face humana.
A imagem coletada precisa ter compatibilidade facial de 93% para aprovação imediata da face. No entanto, caso não seja atingido esse percentual de similaridade, como nas hipóteses de mudança brusca no perfil do condutor, o sistema bloqueará a emissão do documento e o Detran do Estado adotará as medidas necessárias de verificação e validação manual. O sistema de validação facial aproveitará as fotografias com até 2 anos de captura. Sempre que as imagens disponíveis nos bancos de dados forem mais antigas que isso, o condutor que solicitar um serviço que precise de emitir novo documento de habilitação deverá se submeter à captura de foto. Para mais informações, acesse o site www.policiacivil.mg.gov.br. E no próximo bloco, Polícia Civil de Januária realiza a Operação Tibério na região.